O primeiro assunto que nós temos é a ligadura. A ligadura é uma linha curva que se coloca acima ou abaixo de duas ou mais notas. Indica que o som deve ser estendido de uma nota para outra sem interrupção. Então, nós temos ligaduras de duas formas no nosso inário, tá? Existem outros tipos de ligadura, mas não serão abordados aqui no MSA. A primeira forma é a ligadura de valor. E aí, sempre cada assunto que vocês virem, conecte com a base da música, a base da teoria musical que nós vimos lá na fase 1. Nós vimos as propriedades dos sons, uma delas é a duração dos tempos. Então, a ligadura de valor está diretamente relacionado com a duração das figuras. Vamos entender como isso é na prática. A ligadura de valor, também chamada de prolongamento do som, é a que liga notas da mesma altura. Para a sua execução, os valores das notas ligadas são somados. E aqui nós temos duas propriedades dos sons para nós entendermos, lembrarmos antes de continuar. Já vimos, duração dos sons, o tempo de prolongação do som, um som mais curto, mais longo do que o outro, que vimos lá em figuras que é muito mais do que curto e longo, são várias durações que as figuras têm. E nós temos aqui também o conceito de altura, que nós precisamos lembrar. Altura, propriedade do som dela ser mais grave ou mais agudo. Então, na ligadura de valor, ele liga notas de mesma altura. E isso faz com que o valor das duas figuras que estão ligadas, das duas ou mais figuras que estão ligadas, seja somado, formando um único som. Então, vejamos. Vamos considerar que nós temos aqui uma figura de mínima e uma figura de semínima. Tomando como base um compasso no qual a mínima tem o valor de 2 tempos e a semínima tem o valor de 1 tempo. As duas notas iguais, vou usar aqui uma nota Dó, ambas são Dó. O que é que a gente vai fazer na prática? Se estivermos fazendo uma leitura métrica, a gente vai somar o valor dessas figuras e formar uma única nota. Observe. A mínima apenas seria o quê? Dó. A semínima seria Dó. Se eu juntar as duas, falando as duas notas, Dó, Dó. Ok, agora com a ligadura, como é que fica? Dó. Então, somei o valor das duas figuras e formou-se uma única figura. Isso em qualquer instrumento que vocês fizerem vai ter o mesmo efeito. Se vocês estiverem tocando o órgão eletrônico, soma o valor das duas figuras e produz um único som. Se estiver tocando um instrumento de corda, um violino, por exemplo, soma o valor ali na mesma arcada até o final. Muito cuidado para não fazer duas notas na mesma arcada, diferente de uma nota com a ligadura de valor. Eu vou colocar para vocês um exemplo de uma mínima com a semínima, da forma incorreta da ligadura. Vamos ouvir. E agora com a ligadura de valor. Então, o MSA nos traz aqui na página 34 alguns pequenos exemplos de como soa. Eu dei o exemplo para vocês de uma mínima com a semínima, mas observem que nós podemos meio que transformar o valor de duas figuras ligadas em uma única figura. Ele trouxe aqui um exemplo de duas mínimas ligadas com a ligadura de valor. É a mesma execução que uma semibreve. Outro exemplo, duas colcheias ligadas
é a mesma execução que uma semínima. E no terceiro exemplo, duas semínimas ligadas soa como uma mínima. Ok? Então, por isso que o nome é esse, ligadura de valor. Você está transformando o valor daquela figura, praticamente. Né? A gente sabe que a mínima vai continuar sendo mínima. Se eu ligar com a semínima continua, mas é como se eu criasse uma nova figura com o valor das duas. Né? O outro tipo de ligadura chama-se ligadura de portamento. A ligadura de portamento é colocada entre duas ou mais notas de alturas diferentes, fazendo com que o som passe de uma nota para outra sem interrupção. Essa ligadura, eu costumo dizer que ela é uma ligadura de articulação. Né? Ela vai mostrar para a gente como é a articulação daquele trecho, daquele detalhe da música. Geralmente, né, pensando assim, instrumentos de sopro, né, a regra geral é que nós separemos todas as notas com o que nós chamamos de golpe de língua, por exemplo. E aí você ouve o destaque de cada nota. Quando a gente vê uma nota com a ligadura de portamento, notas de alturas diferentes, né, senão seria ligadura de valor. Então, a sonoridade que isso deverá produzir será uma sonoridade ligada, como a gente chama também, é o legato. Eu vou colocar para vocês um exemplo com um instrumento de sopro de notas não ligadas. Vamos ouvir? E agora, um exemplo de uma execução com notas ligadas por uma ligadura de portamento. Vamos ouvir. Nos instrumentos de tecla, e aí trazendo para o órgão eletrônico, a gente tem lá no volume 1 do Método para os Organistas um QR Code que fala sobre a articulação dos dedos na forma de tocar o órgão. Né? Então, como já é algo específico para o conteúdo que as irmãs já estudam, vou deixar para vocês consultarem lá nessa página 12, né, o QR Code, e virem como é a articulação das irmãs. Mas trazendo para o conteúdo desse vídeo, por padrão, a articulação do órgão eletrônico ela obedece o legato. Né? As notas elas são tocadas como se fosse uma execução, como se todo o trecho estivesse ali em uma grande ligadura de portamento. Então, esse é o padrão, né, para os nossos hinos. E ele traz a instrução também, né, as lições de métodos já preparam as organistas com essa articulação. Então não é necessário que tenha a ligadura de portamento escrita. As irmãs, por padrão, já estarão fazendo as notas ligadas, tá bom? Mas, só para vocês verem, né, vamos ver um pequeno trecho com notas desligadas. E agora, um pequeno trecho com notas ligadas, obedecendo a articulação do legato.